Fala pessoal, só mais um minutinho, tá? Que a gente já vai entrar aqui. Só esperar mais um minutinho para as pessoas acessarem online aqui, tá bom? Muito bom, pessoal. Então sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Zone Education, tá? Hoje a gente vai conversar com a Silvia Scuracchio, que ela é diretora da Escola Bosque aqui de São Paulo, tá? Então a gente vai poder bater um papo com ela para entender como é que ela está enfrentando essa situação, né, que a gente está vivendo atualmente. Duas coisas que eu vou pedir para vocês, que vocês vão se apresentando aí nos comentários. Fala aí das escolas que vocês são, de que cidade, né? Que a gente tem escolas aí em todo o Brasil. Diga pra gente de onde você é, qual que é a sua escola, se você é professor, se você é diretor. Enfim, se apresenta aí nos comentários pra gente, tá? Aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem acho que eu estou mostrando certo, aqui tem uma caixinha com um ponto de interrogação, é onde vocês podem mandar perguntas, tá? Porque como fica subindo aqui, às vezes a gente pode perder alguma, tá? Então você manda ali a sua pergunta na caixinha de sugestões, que a gente vai lendo ao final ou no decorrer aqui, tá legal? Vou chamar a Silvia então, só um minutinho. Guardando a Silvia aqui. Espera aí, chamar de novo. Vamos lá, ver se agora vai. Não estamos conseguindo contato com a Silvia, gente. Só um minutinho. Oi, Silvia. Deu certo, né? Tudo bem? Deu certo, eu tô bem, e você? Tudo bem. Então, eu também Então tá queria bom. agradecer a oportunidade, agradecer a presença de todo mundo que está participando da nossa live, né? Muito bom. Muito legal, Silvia. Estava explicando aqui para o pessoal, né, sobre o nosso bate-papo hoje, como é Uhum. que as coisas iam funcionar, né? E eu não sei se você está com algum outro celular ligado na live aí, que o som tá vazando, não, né? Não estou com nada ligado. Ah, então tá bom. E, Tá bom? enfim, agora tá, não tá mais vazando. Tá. Então, legal. Pessoal, estão lembrando vocês, perguntas sempre na caixinha aqui para a gente poder não perder nenhuma, tá bom? Então, Silvia, se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho quem é você, quem é a sua escola, para a gente começar o nosso bate-papo aí. Não, perfeito. Bom, meu nome é Silvia Scuracchio, né? Eu sou diretora pedagógica da Escola Bosque, sou também psicóloga e sou pedagoga. Mas a Escola Bosque, ela é uma escola modelo na aplicação da tecnologia. Há praticamente 3 anos nós somos considerados uma Microsoft Showcase School. Com muito orgulho eu tenho que falar que nós somos parceiros da Zoom há quase 19 anos, né? Oh, que legal. É quase um casamento isso, né? É isso aí. Eu acho que, assim, vocês fizeram muito a diferença na formação de todos os nossos alunos, com certeza. Por isso que eu sempre falo que é uma parceria de muito sucesso. Temos muito orgulho. Até vale lembrar que a gente foi a nossa escola foi a primeira escola em São Paulo a adotar a educação tecnológica e a robótica pedagógica no currículo, né? Uhum. E nós dizemos que nós temos a inovação e a tecnologia no DNA da escola. Então, esse processo começou com vocês e ele vem sempre ganhando força. Uhum. Eu acho que para as pessoas se situarem, é interessante que a gente comente que nós temos cursos de educação infantil e ensino fundamental. Tá. Agora, tem que ser dito que não tem como negar, é que nós estamos vivendo momentos nunca antes imaginados, né? Eu Pois acho é. que toda essa situação pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que a transição do ensino presencial para esse ensino
online, acabou sendo feito de forma muito repentina, e o fato de ser inesperado não trouxe muita reflexão, né? Eu acho que isso acabou gerando muitas dúvidas, muitos questionamentos. A Escola Bosque acaba tendo um aspecto interessante, eu acho que ajudou muito nesse processo, é que nós temos um programa muito consistente de formação continuada com os professores. Não só os treinamentos que vocês oferecem da própria Zoom, né, que estão sempre lá, trabalhando diretamente com os professores, mas dentro de todas as ferramentas tecnológicas, de novas formas de você trabalhar esses processos de ensino-aprendizagem. Então, hoje os nossos professores são todos professores inovadores expert da Microsoft. Vários deles, como o nosso professor Fabiano, ele é Minecraft Global Mentor, ele é trainer. Os professores estão se preparando agora para uma outra certificação, é a certificação do Microsoft Certified Educator, que, aliás, é um programa bastante denso e intenso, que fala da educação do século XXI, com metodologias ativas, rúbricas, assim. Eu mesma estou fazendo uma certificação que eu confesso que está me dando bastante trabalho, que é lá da International Society for Technology in Education, do IST. Então, eu acho que toda essa base já trouxe um certo conforto para poder organizar e preparar essa transformação. Mas, mesmo assim, é um grande desafio para essa maioria dos professores, diretores, coordenadores. E eu acho interessante, talvez, fazer uma rápida retrospectiva de como que a gente chegou no ponto que a gente chegou, né? Com a tecnologia, com os professores. Então, volto a dizer, a gente iniciou com vocês, mas essa jornada de transformação digital que nós iniciamos a partir da parceria com a Microsoft, ela tem em torno de 2 anos e meio, quase 3 anos. Uma coisa que eu acho fundamental, porque a gente escuta muito falar que os professores são resistentes, que às vezes os professores não aceitam mudanças. Olha, dentro da nossa experiência, eu diria que não é assim, tá? E que a gente percebe? Eu acho que você tem que criar toda uma estratégia, né? Não só de formação continuada, porque isso é uma coisa que basicamente todo mundo faz, mas algo que nós percebemos que ajudou muito foi um esquema de ajuda personalizada, né? Os professores, nos seus horários de lanche, de janelas, de tudo, eles tinham momentos com o nosso TI, TE, com outros professores, para aprender efetivamente. Uma coisa é você ir no curso, é o que você às vezes chega no seu computador, você não sabe onde é o terceiro clique que você tem que dar para você trabalhar com aquela plataforma e tudo mais. Então, isso ajudou bastante, porque foi trazendo segurança para os professores, foi trazendo mais... eles ficaram mais relaxados e conseguiram se desenvolver mais nisso. E à medida que eles adotavam coisas diferentes, eles sentiam os alunos mais motivados, sabe? Então, isso também acaba uma coisa puxando a outra. E outra estratégia que eu acho que funcionou muito bem nessa questão da tecnologia foi o fato de nós termos separado um pouco os grupos de professores por familiaridade com tecnologia. Porque alguns, às vezes, o normal é você separar, né? Fundi 1, Fundi 2, ensino médio e por aí vai. Mas eu acho que essa sensibilidade e esse respeito ao momento de cada professor é absolutamente fundamental. Porque senão você coloca um professor que não sabe muita coisa sobre uma ferramenta com aquele que já utiliza, que já está familiarizado, aquele professor que já sabe vai se sentir super desconfortável, o outro vai se sentir mais desconfortável ainda. Então, eu acho que essa percepção e essa sensibilidade ajudou a trazer toda a equipe, sabe? Porque você conseguiu nivelar sem gerar muito estresse. Até bonitinho, um dos cursos que foram feitos pelo nosso TI, uma das professoras falou para ele, naquela ocasião, eu queria aprender coisas que eu tenho vergonha de perguntar para o meu marido e para o meu filho, sabe? Nossa, então, que legal. Interessante isso, né? E às vezes não para pensar, o professor se cobra muito. E para ele lidar com o não saber, sendo que ele sempre foi o detentor do saber, é algo difícil, né?
É o que eu Ainda falo. mais nesse momento, né, Silvia? Exatamente. E a gente fala tanto, né, da personalização do ensino, do growth Uhum. mindset. Gente, a gente tem que trabalhar isso com os professores também. Você É, tem que dar condição para eles acreditarem neles mesmos, terem essa mentalidade de crescimento. Senão, não vai ter inovação que você consiga implementar na sua escola. Se o professor não estiver é, acreditando nele. é. Fazendo uma analogia aqui, cortou aqui, fazendo uma analogia, é como se o avião estivesse caindo e a gente precisa primeiro colocar a máscara na gente para depois pôr no do outro, né? Então, primeiro o professor Exato. precisa, né? E ele tem que estar seguro do que ele está fazendo. Exatamente. Você está em casa, Silvia, agora? Tô em casa. Ah, então você já também está numa rotina diferente da sua rotina habitual, né? E aí já vou aproveitar então para fazer um link aí, já que está em casa, como é que você, como diretora de escola, ainda não falando sobre a Escola Bosque, falando sobre como que está a sua rotina de diretora de escola? Você vai na escola algum dia? Você fica só em casa mesmo? Como é que tá a sua rotina? Então, eu acho que como não só a minha, como de todo mundo que está nesse momento, a gente está trabalhando muito mais, muito mais, e praticamente sem horário, né? Aham. Eu acho que assim, 12, 14 horas, ainda mais quando você olha aqueles feedbacks que você tem no seu celular e no seu computador de horas online, você fala, Sim. como tem 12 horas, sabe? E você não conseguiu falar nada com ninguém fora da escola, quer dizer, É. não foi social, não foi nada disso. Então, o que está demandando muito agora? Eu acho que não só a força-tarefa, né, que a gente fez com os professores para preparar todo esse ambiente, mas depois disso os ajustes, né, que você vive em meetings com os professores, Uhum, pega as aulas, faz uma avaliação, vê o que pode melhorar. Então agora a uhum. gente acho que está numa fase mais de ajustes mais finos, mas é algo que demanda demais dos professores, Sim. da coordenação. Tem sido bastante intenso. A gente não tem ido à escola, porque a escola está fechada. A gente montou um Aham. esquema com os seguranças, que eles vão 3 vezes na semana durante. Não deixar a escola abandonada, que acho que também é uma grande Sim. preocupação de todos os diretores e de todos os mantenedores, mas está todo mundo Uhum. trabalhando em casa. Sim. E aí, uma das coisas que a gente está mais percebendo, mais perguntas de escola que a gente recebe, de dúvidas, né? Como é que vocês da Escola Bosque, vocês estão fazendo com a educação infantil? Acho que é a Tá, que talvez esteja sofrendo o maior impacto. Como é que está funcionando aí na Escola Bosque? tá. Bom, eu acho que a educação infantil sempre é o maior desafio, né? Então, Uhum. eu acho que vale dar um overview do que nós estamos fazendo com todos para entrar com Tá, uma turminha de educação infantil. Então, o que nós ótimo. estamos utilizando agora? Nós estamos utilizando o Teams, que tem o Meetings, né? Uhum. Graças a Deus é uma plataforma mais segura. A gente viu todos os problemas que teve com o Zoom, né? Então, a gente Ah, já. aproveitando que você deu a deixa, né, para quem está online, a gente vai fazer um pronunciamento, mas o Zoom não, a plataforma de transmissão Zoom não tem nada a ver com a É, Zoom Education, tá, gente? isso é até bom esclarecer, porque às vezes. É até bom. Não, mas com vocês nunca teve problema. É isso aí. Gente sabe que às vezes algumas plataformas gratuitas apresentam algumas questões, né? Alguns Uhum. Então, nesse aspecto a gente está bem satisfeito com a Microsoft, o Teams tem funcionado direitinho. Então, de toda forma, começar uma aula live para um professor que está acostumado a trabalhar presencialmente não é algo fácil. Então, o Tá. que vamos fazer? Em primeiro lugar, fizemos todo o treinamento com os professores, aí nós fizemos algumas aulas live com eles, sem alunos. Só professor, coordenador, Hum. entre a gente, sabe? Porque são Sim. muitos detalhes, são muitos pequenos Uhum. macetes que você tem que lembrar de gravar, você tem que fazer isso, você tem que olhar para ver se fecharam o microfone. Gente, são muitos detalhes que o professor tem É. que concentrar na aula, nos alunos que estão achando tudo aquilo uma grande novidade e nos procedimentos. A gente criou para eles uma checklist, alguma coisa assim. E nós
as coordenadoras, a gente meio que montou uma força-tarefa quando eles entraram para dar efetivamente as aulas online, que cada um acompanhava uma aula, sabe? Às vezes duas, três. Eu estava com um meetings no computador, outro no celular, e a gente acompanhando e dando suporte, porque às vezes você tinha algum aluninho que esquecia de desligar o microfone, então você ia lá e desligava o professor. Então, sabe, assim, a gente já procurou minimizar coisas que dão errado, não é nem só que dão errado, mas que dão errado nas primeiras lives, nas primeiras coisas. E fizemos também com os pais e alunos, aí já mais pais, voltando à educação infantil, algumas aulinhas piloto antes de começar as aulinhas. Por quê? Para ver se estava todo mundo conseguindo conectar, quem estava com dificuldade. Porque no nosso caso, como os nossos alunos têm as contas da Microsoft, desde o maternal eles têm os seus e-mails. E os pais recebem a conta do Office. Mas, evidentemente, eles não usam normalmente até primeiro, segundo ano. Então, nós tivemos que trabalhar os pais. O que nós gostamos do Teams é que está tudo lá. Mesmo, por exemplo, o material que vocês nos forneceram, está excelente, sabe, para os professores poderem trabalhar com os alunos. Está tudo dentro do Teams. Então, a gente consegue ter o Teams como um hub e situar tudo. Então, as tarefas são entregues por lá. Mas houve um aprendizado para esses pais. Alguns ficaram tanto quanto perdidinhos. A gente procurou... Nossa, o que a gente fez de comunicados, menino, praticamente diários, sabe? Eu ia te perguntar, como é que você tá, como é que nesse momento, então, vocês estão acolhendo as famílias, né? Como é que foi esse trabalho como que vocês, qual foi o processo de iniciação com os pais e como é que está agora? Sem dúvida. Eu acho que, primeiro, uma coisa que a gente tem que considerar que não tem como não perceber isso. Você imagina os alunos presos em casa, sem poder sair para a escola, falar com seus amigos, os pais com conta para pagar, sem ajuda, provavelmente, como ninguém está com ajuda, né? Sem ajuda, com os filhos o dia inteiro em casa, ainda tendo que ajudar no homeschooling. Gente, esses pais estão muito estressados. É natural, coitados. Os professores também, se for pensar, tá cheio de professor com filho pequeno que também está tendo que fazer esse trabalho, está tendo que gravar a aula. Então, a gente procurou, em duas formas, acolher essas famílias. A primeira, tentando dosar o conteúdo que a gente mandou, porque eu acho que foi uma das reflexões iniciais que nós fizemos. Não adianta, porque o professor também tem essa ansiedade de conteúdo, às vezes, né? Falar, não adianta querer dar todo o conteúdo do mês em aulas online. Não é assim que funciona, na minha concepção e por tudo que a gente tem percebido, sabe? Então, vocês reduziram a carga horária mesmo? Reduzimos a carga horária, a gente faz algumas aulas síncronas, em torno de umas 2, no máximo 3 por dia para o fundamental, mas aí também já entram algumas coisas mais leves. 2 para o Fundamental 1 e para a educação infantil em torno de 3 vezes na semana, mas aí você tem uma com a professora de música, uma com a teacher de inglês, uma com o professor de educação física, porque, gente, eles são muito pequenos, né? Você imagina as crianças de 4, 5 anos num meeting, é muito bonitinho, a coisa mais lindinha, porque tudo vai fazer parte, sabe? Você tem que dar um momento para eles, eles querem ver o quarto do amigo, o cachorro do amigo, você entendeu? E aí entra até uma outra coisa que eu me lembro, que eu comento, você concentrar o teu aluno, dentro da escola, que ele não tem outros grandes estímulos, já não é uma tarefa fácil para o professor, né? Fazer buscar essa atenção. Você imagina ele em casa, com videogame, cachorrinho, papagaio, teve um que levantou porque a avó caiu e foi buscar. Teve um que estava fazendo, você não acredita, aula dentro do carro. Nossa! A sorte é que o Meetings, ele pode ser acessado, isso também a gente orientou os pais, ele pode ser acessado pelo celular e pelo tablet. Por quê? Legal. Porque está cheio de pai home office. E que os meetings dos pais batem de frente com as aulas síncronas dos alunos, né? Agora, um celular e um tablet disponível sempre tem. Então, o menino foi para o carro, ele mora numa casa, ele foi para a garagem, no carro. Falou, não, meu pai e minha mãe estão em reunião, não estava conseguindo escutar nada, então ele foi para lá. Então, você percebe quantas coisas você tem que considerar quando você entra na dinâmica familiar das pessoas?
Eu Uhum. acho que se você não considerar isso, nós fizemos um forms para ter o feedback das famílias, e é algo assim totalmente complexo, porque enquanto algumas pessoas falavam, nossa, eu quero muito mais, ou seja, não sei o que fazer com meus filhos, pelo amor de Deus, ocupe ele Uhum. o dia todo, você tinha outros que falavam, não, tá mais do que suficiente, não precisa dar mais É, nada. tem que saber dosar, né, nessa hora. Então você tem que ter um ponto de equilíbrio. Sim, sim. Ô Silvio, quando você falou que vocês reduziram a carga horária, eu fiquei pensando, como é que vocês estão fazendo? Primeiro, se essa carga horária ela está valendo ainda como dentro do ano letivo, está valendo como carga horária, dias letivos, né? Tá? E como é que você está fazendo para controlar, marcar presença? Como que isso vai ser documentado? Então, vamos lá. Vou responder por partes. Pelo Teams você consegue, porque inclusive você grava todas essas aulas e é bacana porque se algum aluno não assistir, ele Uhum, pode ter acesso depois. Então você tem sempre o controle de quem participou e quem não participou. Nosso objetivo, quando nós saímos basicamente quase que à frente com todo esse processo, uhum, estava muito preocupado em fazer isso valer, porque para começar você não tem a mesma carga horária. Então você não tem como falar, olha, eu dei 2 aulas online e eu dei o dia letivo. Eu acho que sim. a nossa maior preocupação foi não deixar esses alunos, sabe, perdidos no tempo e no espaço, sem ter nada para fazer. Eles têm que ocupar a Uhum, cabeça deles de maneira saudável, eles têm que continuar aprendendo. O fator socioemocional da integração com os professores, com os colegas, é absolutamente fundamental. A gente continua sim. dando conteúdo, a gente vai fazer algumas avaliações, algumas continuadas, algumas com forms, algumas através de trabalhos em grupo, que eles continuam fazendo trabalhos em grupo, Uhum, virtuais, mas eu acho que a grande preocupação, alguma coisa vai valer, evidente. Mas o que a gente está procurando também tranquilizar os pais é que esse conteúdo que faltou vai ser reorganizado. Vai haver uhum, um diálogo. Então agora ficou essa coisa muito complexa. Uns deram férias, outros não. E se esse negócio continua daqui, sabe, em torno de 2 meses, você faz o quê? Você dá um mês de férias, que todo mundo ficou parado, sim, você não pode convocar sim. professor, você não pode se preparar. Uhum, E quando voltar, como vai ser? A correria em dobro, porque aí exatamente. você vai ter que resgatar um ritmo que a meninada não tem mais. É, é, Então, não estou criticando quem deu férias, porque eu acho que assim, cada um tem uma sim, realidade, cada um sim. tem que buscar o seu equilíbrio. Mas, num caso, eu não sei se seria possível fazer isso, eu daria férias para os alunos, mas não para os professores, para poder Uhum, pegar esse mês agora e fazer um intensivão com eles, sabe? E se sim, preparar para o que deve é. Todo sim. caso, agora cada um vai ter que administrar a sua realidade, né? É verdade. E aí, já que você falou em realidade, uma das coisas que está bastante realidade, e eu queria que você me falasse aí do seu ponto de vista mesmo, de uma forma muito aberta, pode ficar bem à vontade, Uhum. sobre, nesse momento, descontos, né? Que muitas famílias estão pedindo nesse momento, alguns descontos, e como é que você enxerga isso em relação aos custos fixos que a escola tem? O professor está trabalhando mais ainda do que já estava trabalhando. Como é que vocês estão enxergando esse momento aí? Bom, em primeiro lugar, nessa visão que se o professor está trabalhando mais, está, como eu te falei, não tem hora. É só você ver Uhum, o horário de postagem de aula, é à noite, é final de semana. Os professores falam, né, a gente conversa muito com eles, faz live final de semana para discutir coisas. Então, eles uhum, estão trabalhando muito. Coordenação e direção, então, nem se fala, porque a gente está, sim, absolutamente maluquinho. Mas a gente entende que alguns pais perderam seu provento de um dia para o outro. Nós estamos uhum, próximos aqui ao aeroporto de Congonhas. Então, por exemplo, nós temos o caso de um casal que ele é copiloto, ela é comissária, e os dois entraram em licença não remunerada por 2 ou 3 meses. E aí, como é que sim. você faz? Então, eu acho que assim, você olhar caso a caso é importante, porque todos estamos passando por dificuldades. Uhum, Mas essa questão de a escola tem que dar desconto porque não está tendo aula presencial, mesmo quem deu férias, mesmo quem está fazendo algum esquema diferente, é muito complexo, porque como prestadora de serviço, que é uma escola, você uhum, tem um custo fixo, que é a maior parte do seu custo, que é salário, encargo e impostos. Quando eles falam, mas não está tendo aula, economiza luz e água.
Gente, isso é de 1 a 4% e olhe lá. E se você considerar que agora os professores tiveram 5,5% de aumento e a maioria das escolas, como a nossa, não deu um centavo de reajuste do ano passado para cá, não tem como trabalhar com isso. Então, existem, a gente faz parte de vários grupos, né, de escolas, da Praxis, que tem excelentes escolas lá também, de primeiro escalão. Eles começaram, inclusive, a mapear. Gente, tem em todo o Brasil esse tipo de coisa. Descontos a partir de 30%. Como assim? Sabe? Não existe esse tipo de coisa. O que nós fizemos, por exemplo, a gente já fez o desconto para os alunos que almoçavam. Evidentemente, a gente deu com a empresa, a gente tirou o valor da refeição. Se permanecer esse trabalho, a gente vai ter que fazer algum tipo de coisa com os pais do integral, porque por mais que a gente ofereça também online ajuda para as lições e atividades com as professoras do integral, não é a mesma coisa. Então, no integral, a gente vai tentar equilibrar se isso permanecer em maio. Mas não tem como você fazer redução de mensalidade de forma alguma. Isso é realmente um assunto muito complicado, né? Isso e outra coisa que eu acabei pensando é que a gente já encerra trimestre e a gente está entrando agora em provas, né? Sim. Como é que vocês estão fazendo aí no quesito prova? Vai ser online? Como que vocês estão pensando? Então, como eu falei, algumas avaliações nós estamos fazendo através de trabalhos que os alunos estão apresentando, porque o gostoso também do Meetings é que eles podem, né? Eles apresentam os trabalhos até para os amigos, eles apresentam esse trabalho no grupo. Tem várias atividades que os professores estão pontuando como notas no tarefas, né? No assignment do Teams. Os professores podem dar nota, dar feedback para os alunos. Então, a coisa tem uma consistência. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas falam, mas como que eu faço se o aluno fez na apostila ou no caderno? Ele pode tirar uma foto daquela página da apostila que ele fez e fazer um upload como foto. E aquilo lá, ele digitaliza ou através de um Office Lens ou a própria foto, e a professora consegue fazer também uma correção e dar feedback. Porque a gente tem que considerar que várias das atividades, principalmente alunos de séries iniciais, não dá para ele fazer só o upload de um arquivo de uma aula que ele preparou num Word, num PowerPoint ou num Sway. É verdade. Mas desculpa, pode terminar, Silvia. Não, pode falar. Não, começou a chegar pergunta aqui, ó. A Sheila Fernanda, ela perguntou aqui, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade dessa transição do ensino presencial para o ensino online? Eu acho que o maior desafio, em primeiro lugar, é a preparação, né, dos professores, por isso que nós quisemos organizar de forma que minimizasse o fardo técnico para o professor e ele pudesse se focar mesmo na aula, porque a dinâmica é muito diferente, né? Ele tem que dar um tempinho, os alunos têm essa ansiedade de conversar, de fazer. Nós criamos, eu não sei se eu cheguei a mencionar, mas nós criamos quase que um manual de etiqueta online, sabe? Que legal. Na hora que o professor explica, desliga o seu microfone, desliga a sua câmera, não fique postando coisas inadequadas. Na hora que eles descobrem que tem GIF no chat, ninguém aguenta, né? Aí ferrou, né? Mas faz parte. Sim. Um pouco, mas aí você vai administrando. Então, eu acho que é dar essa preparação e esse suporte. Porque na hora que o professor começa a se soltar para dar as aulas, que isso é engraçado, que é uma crítica depois que a gente acaba lendo em grupos e não sei o quê. Porque os professores não sabem preparar a aula, eles fazem uns vídeos toscos. Então, peraí, prepara o professor para ele oferecer um produto de qualidade. Então, a gente emprestou computador, comprou câmera, mandou cabo de rede, Rappi, tudo que podia fazer para deixar os professores, sabe, com até o hardware preparado para dar aula, nós fizemos. Por isso que eu digo que é uma força-tarefa. Então, eu acho que o maior desafio é esse. E eu acho que quanto mais você se organizar antes, por exemplo, a gente soube de uma escola que tentou fazer esse trabalho online, deu tudo errado, os alunos começaram a tentar ensinar o professor a fazer e acabaram se entendendo. Então, é melhor organizar primeiro, tipo assim, ou se começou a atabalhoado, falar, precisamos de uns dias,
Tanto que assim, a gente começou com todos os professores de fundo, não sei o quê, mas os outros cursos foram entrando depois. Educação infantil começou um Sim. tempo depois. Não dá para começar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu acho que é uma tarefa hércula, né? Você É. treinar todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente fez, mas foi ajudando cada um no seu tempo. Uhum. E agora Sim, tem é o que você falou sobre, não é só o papel do professor, né? Tem escola também com a sua responsabilidade de oferecer essas tecnologias, esse material para que o professor possa desempenhar as aulas com excelência, né? claro. Chegou uma pergunta aqui, ó, da Carol Batista. Quais são, na sua opinião, as principais habilidades que um professor precisa para desenvolver nesse momento online? Bom, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter algum preparo, né? Alguma familiaridade com as ferramentas, mas eu acho que quando você dá o suporte, você dá condição dele se sentir mais firme daquilo que ele está fazendo, Uhum. e consegue liberar de novo a criatividade dele. Você tem que ver as professoras, que bonitinho, uma lá com bigodinho de português, a caravelas, fazendo passar lá para Uhum. os navegadores portugueses, porque quer queira, quer não, você está meio que dando aula junto para os pais, você entendeu? Sim. Professora de ciências lá do Fundo 2, dando uma aula sobre a parte de saúde bucal, e ela sabe de, umas mães que, de uma das mães que é dentista. Ela até perguntou, fulaninho, tua mãe está aí com você? Ela, tô. Ela falou, tá tudo certo com a minha explicação? Não, tô perfeito, não sei o quê. Então, você imagina qual é a posição do professor, Sim, sabendo que não sim, são só os aluninhos dele, né? Que sim, tem sim, os pais sim. lá sentadinhos juntos assistindo. Então o professor tem que se sentir seguro, tem que Uhum. estar familiarizado, porque obviamente, né, ele tem que saber compartilhar uma tela. E quanto mais eles preparam material audiovisual, então os nossos professores têm compartilhado muito, né? PowerPoint, Sway, pequenos vídeos, pequenas coisas que você Uhum. dá todos aqueles macetes, ó, já deixa preparado, baixado na tua área de trabalho, né? Não fica o professor aquela coisa, sabe? Ai, meu Deus, não tá loadando. Ai, que Uhum. chato. O som não está Sim. saindo. A gente se estraga qualquer aula. Então, eu acho que esse preparo para o professor é fundamental. Tanto que a gente até brincou, a gente tem feito algumas reuniões. Eu tenho que confessar. Teve professor que chorou nos primeiros dias, você entendeu? Antes de começar, a gente quase chora junto. Uhum. Não tem como. É pressão, é ansiedade. Uhum. Mas, gente, agora, até hoje mais cedo, eu fiz um seminário lá para a Microsoft dos Estados Unidos e a gente colocou alguns depoimentos dos professores e tal. A palavra que eles estão usando, eu me sinto empoderado. Pensa bem, vai, depois Que de 2 legal. semanas. É Uhum. sensacional isso, sabe? Faz você achar que tudo valeu a pena, né? E está valendo. Sim, a gente teve aqueles professores que já estavam meio nessa onda tecnológica e teve aqueles que tiveram que aprender na marra agora, né? Porque Claro. foi na necessidade. Ô Silvia, você agora no seu cargo de diretora home office, digamos assim, né? É, duas perguntas. Como é que vocês estão fazendo na parte de reuniões aí, né, pedagógicas Tempo. entre a escola, tá? Como é que vocês estão fazendo, né? E você está citando algumas coisas de aulas. Você está assistindo essas aulas ao vivo? Você assiste depois gravada? Como você está fazendo? Como são muitas aulas, assim, a gente, num primeiro momento, como eu falei, uso muito esse termo força-tarefa, porque é realmente força-tarefa. Quando a gente se Uhum. dividiu, eu estava no computador com uma, no celular na outra, eu nem sei como é que o meeting, o Teams Meetings permite isso, mas eu assisti Uhum. uma coisa, outra aula na outra. Mas agora a gente começou já a sentir mais tranquilidade com aqueles professores que já estão sozinhos. Um ou outro Uhum. que estava um pouquinho mais de apoio a gente ainda está dando. Algumas aulas a gente ainda assiste gravadas. Então, assim, a gente está acompanhando bastante porque às vezes num chat de uma aula acontece de um pai falar, eu não tenho esse material, e aí você vai, sabe, procurar assistir esse pai. Uhum. Já até mandou motoboy entregar material de algum aluno que o pai não tinha Uhum. conseguido. Outros a gente está disponibilizando como arquivo para o pai que tem impressora imprimir. Você entendeu? Se ele não Ah, conseguiu tá. livro, alguma coisa. Então a gente está assim procurando. Isso, nossa, isso gasta muito a cabeça, mas a Eu gente está imagino. todas as questões que podem, como eu falei, dar errado e dar problema,
para tentar proporcionar uma experiência mais gostosa e Sim. mais amigável para todos. Uhum. E tem dado muito certo. É verdade, é um desafio para todo mundo, né? É a escola, são os alunos, são os pais, é todo mundo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma pergunta da Raquel Campos, se essa preparação também foi online. Não sei se eu entendi essa pergunta. Sim, parte dela foi presencial, naqueles pequenos 3, 4 dias que nós tivemos, né? Ah, sim, sim. Tá? E depois tá sendo tudo online. Tudo online. Sim, sim. Agora aqui tem uma pergunta que eu acho que é mais uma forma, não precisa nem responder, mas é uma pergunta que vale ser lida, porque essas escolas que deram férias nesse momento, né, como é que elas estão preparando os professores, né, e depois, na volta, ela vai acabar tendo esse trabalho que você teve no início, né, de preparar os professores, né? Sem dúvida, e nós ainda tivemos, né, a chance de que sejam poucos, 3, 4 dias, já tivemos alguma coisa presencial com eles, conseguimos, né, equipar os professores, o pessoal separar material, levar coisas para casa. Então, por exemplo, as teachers de inglês, elas pegaram, né, os puppets, os marionetezinhos, os brinquedos, educação infantil também saiu todo mundo de mala e cuia da escola para poder ter materiais para essas aulinhas online, né? Sim, então, sim. Esse fator ajudou bastante. E outra, aquilo que eu falei, tá todo mundo no ritmo. Então, agora deixa a meninada em casa sem ter o que fazer. Os professores, sabe, tentando organizar suas rotinas que não estão fáceis. E aí você retomar tudo isso sem ter tido um tempo de preparo, porque você estava de férias, eu acho que vai ser um desafio maior ainda. Vai, né? Realmente. Silvia, eu acho que já foi bem esclarecedor aí o tempo que você pôde ajudar a gente, né? Acho que muitas das coisas que você falou, do que vocês estão passando por aí, é também o que as outras escolas estão passando, né? E obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar com a gente, né? Se você tiver alguma coisa, alguma fala final, algum recado para essas escolas que também estão enfrentando esses problemas, esses desafios, né? Vamos dizer assim. Se você tiver alguma fala final, seria legal para a gente encerrar nossa live. Sim, eu particularmente acho que é o momento de todos nos unirmos, sabe? De aprender com o outro, de um poder ajudar o outro, porque as escolas já vêm, né, de um tempo para cá, sofrendo uma série de pressões, de dificuldades. Então, se não houver agora uma oportunidade que a gente tem que abraçar mesmo, que se nós não abraçarmos essa oportunidade de unirmos forças, não só, digo, para essa questão de mensalidade, nada disso, mas sabe, se alguém precisar do meu contato, podem me procurar, tenho agora o Insta da escola, podem mandar mensagem. Legal. Não vai hesitar em compartilhar com vocês o que for necessário. A escola tem feito isso já há algum tempo, sabe? De receber visitas, às vezes a gente até recebe grupos que vêm conhecer um pouco o trabalho, e a gente conta, explica tudo, a gente quer mais é que todo mundo possa, sabe, galgar altos degraus e prover, melhorar a educação nesse país, né? Eu acho que quanto mais educação melhorar no Brasil como um todo, todos nós vamos sair ganhando, sem dúvida nenhuma. É isso aí. Um último recado, pessoal, vale a pena falar sobre a plataforma que a Zoom está disponibilizando para todas as escolas, tá? Então é emcasa.zoom.education. Pode entrar lá, é gratuito, tá? Vocês podem acessar. E outra coisa, a Silvia falou agora que é o momento de união, né? Das escolas realmente se unirem, trocar essas experiências, né? A Zoom também, inclusive a gente pode deixar a Renata Violante, que é a nossa diretora pedagógica, se vocês precisarem também de alguma ajuda, quiser tirar alguma dúvida, não precisa ser escola parceira da Zoom, né? Nesse momento que nossa preocupação realmente com a educação do Brasil, com as escolas, né? Do ponto de vista de como empresa também, né? E para que ela se mantenha sustentável, pode contar com a gente, né? Fala também aqui em nome da Silvia, estamos sempre à disposição para ajudar, né, Silvia? Com certeza, com certeza. Deixa eu ver então se chegou uma última pergunta aqui, só para não abandonar as pessoas que mandaram aqui. Tá? O pessoal está só elogiando aqui. Estudei no Bosque, do Fundamental 1 em 2006, o pessoal está elogiando aqui. Silvia,
Mando para você sim. Muito Tá, obrigado pelo seu tempo. Agradeço também todo mundo que esteve aqui com a gente. Lembrando que essa live ela fica 24 horas no Instagram e depois ela vai para o nosso YouTube e aí fica lá o tempo para sempre. Então vocês vão poder assistir depois. perfeito. E mais uma vez, ó, parabéns pelo trabalho de vocês da Zoom, por tudo, Muito não só obrigado. ao novo agora, mas todo o suporte também que vocês sempre deram para nós, por isso que nós continuamos firmes e fortes, né, nessa Muito parceria. legal. Então, vamos juntos que a gente vai vencer isso, de uma forma ou de outra, mas a gente vai vencer. É isso aí. Vamos vencer juntos, tá bom? Pessoal, muito obrigado. A gente se vê na próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.